E aí pessoal, como é que tá? Canal D4P. Nessa noite fria de quinta-feira, vamos falar um pouquinho aí das coisas que tá acontecendo no Corinthians para vocês poderem ficar um pouco mais bem informados. Bom, com relação à questão de contratação, eu quero colocar para vocês o seguinte: o Duílio Monteiro Alves falou que vai vir em contratação, mas o negócio não tá tão tranquilo, tão fácil não, hein? Digo para vocês por quê. O Cuéllar, o colombiano, que está no Al Hilal, e ele está lá, e o Internacional estava fazendo a negociação com eles. Só que o Al Hilal estava pedindo 8 milhões de euros, me parece. Muita grana. Para um jogador de 30 anos, muita grana. E aí baixaram o preço, mas o Inter parece estar sem dinheiro, não tem como contratar. Aí está em São Paulo. Ele está essa semana em São Paulo e ele está junto com o empresário dele. Estão aí. E estão conversando com o Corinthians. Eu não sei quanto que é o valor. Eu acredito que o valor deva girar em torno de 5, 6 milhões de euros. Que também é uma grana boa. Até porque é o seguinte, o Corinthians deve para o Bozelli. E isso está começando a trazer muitos problemas e eu vou falar isso daqui a pouco. Então, a partir do momento que começaram a conversar com o Cuéllar, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Mas eu quero saber o seguinte, de onde vai sair esse dinheiro? Onde o Corinthians vai conseguir dinheiro para poder pagar o Cuéllar? Essa é uma coisa que eu gostaria de saber. Então, é uma situação que está em negociação, mas por enquanto não se definiu nada ainda. Já o Matias Rojas, o próprio jogador e o empresário e o staff dele deram uma tirada de pé. Por quê? Entra no que eu estava comentando agora há pouco para vocês. O Corinthians deve para o Bozelli. E se ele não pagar o Bozelli, o Corinthians pode sofrer os mesmos encargos que sofreu o Santos, quando ficou sem pagar jogador e a FIFA bloqueou por 6 meses. Nesse sentido, o que o Matias Rojas e o staff dele fez? Deram uma tirada de pé. Papelada tá tudo certo, tá tudo em ordem, mas essa questão financeira ainda não foi definida. Então a situação não tá boa. Então, para quem tá falando aí, tá contratado, por enquanto não tá fechado. Já papelada tá tudo certo, mas o cara quer ver o dinheiro, tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, como é que vai ficar? E outra, o cara quer jogar. Se não der certo, como é que o Corinthians pode até contratar o jogador, mas se não pagar o Bozelli, como é que funciona? Não pode, o jogador vai ficar sem jogar? É uma situação a se pensar nisso que está acontecendo. A única coisa que definiu muito bem foi a ampliação do contrato do Juan Oliveira. Eu acredito que até o final do ano. E acredito que foi uma boa, tanto para o jogador como para o Corinthians. Até porque também é o seguinte, né? O Corinthians fez a parte, era jogador do Corinthians, o CT e a parte médica foram todas feitas lá, o tratamento que ele fez de 3 anos. Então ficou uma coisa boa para ambas as partes. Não houve problema nenhum para ampliação do empréstimo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A desorganização financeira do Corinthians está fazendo com que ele não consiga fazer boas contratações. E nós temos que ficar um pouco espertos e preocupados. Da onde vai sair dinheiro? Não sei. Vai sair dinheiro? Também não sei. Volto a dizer, a desorganização corintiana dessa diretoria promoveu toda essa situação. É lamentável, infelizmente. Beleza, pessoal? Aquele abraço, a gente vai conversando aí, passando aquilo que está acontecendo no Corinthians e vamos esperar, porque logo logo já tem jogo. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, já tem o Brasileiro contra o Santos lá na Vila. E os treinos estão acontecendo, vamos ver se as coisas vão melhorar. Ok? Aquele abraço, até mais.